No sábado a todas, conseguimos entrar e a gente sabe que o inimigo não está feliz, né? De nós estarmos tão cedinho aqui juntas, tudo tão certinho e de repente não dá certo, né? Mas Deus é maior, estamos aqui reunidas para mais um sábado, recapitularmos a lição da escola sabatina entre elas. Estão todas elas aqui, prontinhas, com a lição na mão, na cabeça, tudo gravado. Nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje fazendo uma oração. Ruth, você pode fazer uma oração para a gente, para nós iniciarmos? Sim. Querido Deus, muito obrigado por esse lindo sábado. Obrigado pela oportunidade que temos de iniciar o dia em comunhão, juntas umas com as outras e contigo, Pai. Amém. Derrame seu Espírito em nosso coração, nos ajudando ao estudar essa lição, a compreender a sua vontade para a nossa vida. Abençoe cada participante aqui, cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tema instigante dessa semana, hein? Não tem como não abranger todo mundo. Criança, jovem, velho, mulher, homem, né? A família. Tudo começa na família, né? Quem aqui já não ouviu a frase assim? Educação vem de berço, né? Isso aí não tem família, né? Você não teve mãe, né? Para te educar. Quem aqui já ouviu essas frases, né? Então, não tem como falar de educação sem falar em família, né? A educação, ela vem de berço, ela acontece primeiramente em algum lugar. E esse lugar é a família, e essa família foi instituída por Deus, né? E a gente vê logo no começo, aqui na lição de sábado, né? Que nós, como seres humanos, devemos sempre aprender. A vida é uma escola, né? E sempre, desde os tempos mais antigos, muitos se dedicaram a pensar na educação dos jovens, das crianças, né? E quando a gente fala em família, fala em educação e fala em família, a gente vai encontrar na Bíblia Deus dando muitas instruções sobre como essa família deve ser. Na lição de sábado já vem falando, e a gente já encontra aqui exemplos de como essa educação começa na família. Por meio de... E aí o exemplo aqui do povo de Israel, na história de Israel, né? Como é que eles educavam seus filhos na família? E aí vocês vão falando comigo aí, amigas. Eles educavam por meio de cânticos, por meio de orações, por meio de lições que as escrituras traziam. Todas elas, como? De qualquer jeito? Não, adaptadas às mentes em desenvolvimento. Bom, se a educação começa em casa, né? Começa na família, e se a educação precisa ser adaptada às mentes em desenvolvimento, quem é que está com essas mentes em desenvolvimento em mãos? Os pais e as mães. Então, por isso, os pais e as mães, eles deviam instruir os filhos, na verdade, que a lei transmite, da lei de Deus, a expressão de quem é Deus, mas adaptado à mente, às mentes em desenvolvimento. Agora eu pergunto para vocês, voltando à questão não só da educação para as crianças, nossa mente já está totalmente desenvolvida? Ou será que eu, Adriana, Ruth, Aline, Thalita, todas as amigas aqui, ainda estamos com a nossa mente em desenvolvimento? Será que a educação também na família? Por que há esse enfoque tão grande da educação na família? Será que é só para poder trazer mais um peso nas costas das mães? Ou será que Deus estava pensando exatamente que a nossa mente de adulto também ainda está em desenvolvimento? E essa educação também é para quem? Para nós, adultos. Então, nada melhor do que a família, porque ali existem várias mentes em desenvolvimento. Cada uma num estado, né? Uma com mais maturidade, outra com menos. Mas a família é o núcleo onde há a maior possibilidade de desenvolvimento espiritual, intelectual, qualquer tipo de desenvolvimento. Porque existem várias, uma ajuda a guiar a outra. Mas ali é o núcleo onde Deus vai atuar, e a gente tem visto que ele tem atuado. Esse foi o plano desde o início. Dri, eu queria comentar o seguinte, se a gente for parar para pensar como que nós éramos há alguns anos atrás, que seja 5 anos atrás,
e você comparar com hoje, com certeza você já é uma pessoa diferente de 5 anos atrás. E o que fez com que você desenvolvesse, que mudasse algumas questões, né? Ou mudasse você mesmo? Com certeza são as pessoas com quem você está se relacionando, além do que você tem lido, aprendido, visto. Então, nós somos um fruto também do relacionamento que nós temos, que com certeza nós acabamos refletindo, né? Não sei se vocês já viram alguma mania que o filho tem. Eu tenho uma mania de segurar o braço atrás. E eu observando, eu falei, nossa, olha, o Miguel tá segurando o braço para trás. Aí eu corrigindo ele, aí quando eu vi, era uma coisa minha que ele estava somente imitando. Então, nós vamos refletindo, né? Quem está ao nosso redor. E Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabendo dessa proximidade que nós temos em família, ele sabe que ali é o lugar onde nós mais aprendemos, né? Que é o lugar onde nós mais nos relacionamos. Então, daí vem o princípio de Deus infalível, de que a mãe, o pai, são os professores que mais vão exercer a educação nas crianças, nos filhos, né? Exatamente. E veja, Deus é perfeito, né? Então ele sabia que era ali e não, na verdade ele já instituiu a família lá no Éden, se nós formos pensar, quando ele criou todo mundo, por que não estava completo enquanto não criou Adão e Eva, né? Ele já estava pensando na família como esse núcleo educativo. E a gente muitas vezes corre o risco de pensar que não tinha muito o que aprender, que Adão e Eva não tinham muito o que aprender, mas tinha. Deus tinha o propósito de fazer com que eles conhecessem a Deus. Conhecessem. Então, Deus já criou a família com propósito educacional. É lógico que depois do pecado veio o propósito da restauração da imagem de Deus. Mas ali no Éden já havia essa ideia de educação por meio da família. Então, por isso a educação começa na família. E também por isso nós vamos ver que muitos dos problemas também vão começar ali. Porque o inimigo não vai estar feliz, ele sabe desse plano. Tanto que desde o início ele tentou tirar esse plano lá, né, no Éden. E aí vem uma pergunta instigante aqui logo no sábado, né? O que a Bíblia revela sobre a educação na família? E aí eu já jogo algo para todas as mães aqui, não só mães, para todas as mulheres pensarem. Porque muitas vezes a gente pode ser... eu já ouvi algumas pessoas, essa lição nem vou estudar porque é só para quem é mãe ou pai. Não, isso é um grande erro. Porque se a educação é para todos nós, inclusive para quem não tem filho ou para quem já não tem mais, dos filhos que já foram, né? E aí vem assim, o que a Bíblia revela sobre a educação na família? Muitas vezes nós estamos buscando lá fora, em outros meios, em outras fontes, saber o que a Bíblia, deixa eu procurar, saber o que o psicólogo X, Y, Z fala. Não estou desprezando esse profissional, mas muitas vezes a gente não para pesquisar na Bíblia o que ela diz sobre educação, né? Então já vem logo essa pergunta: o que a Bíblia revela sobre educação na família? E qual princípio podemos retirar dessa educação familiar para nós, seja qual for a situação da nossa família? Até mesmo uma família desestruturada, complicada, traumatizada, ela também pode trazer, Deus pode restaurar, pode trazer muitas lições. Hoje mesmo, muitas vezes, agora adulta, com 2 filhas, muitas vezes eu paro para pensar: puxa, eu estou tendo essa atitude porque na minha infância aconteceu assim, assim, ou então eu fui criada desse jeito. Então, Deus ainda usa problemas que eu tive no passado, ou que minha mãe e meu pai tiveram, para rever, né? Então, se nós tivermos o foco até mesmo na questão da restauração, Deus utiliza, né? Deus vai nos ajudar nesse propósito de educação também em famílias que não estão no ideal de Deus, né? E aí vem logo na lição de domingo falando da primeira família, né? Que não há muitos detalhes nas páginas iniciais da Bíblia acerca do tipo de educação familiar que ocorria nos primórdios da história da humanidade. Mas, né, embora nós tenhamos a certeza de que a educação naquela época se dava onde? Na própria estrutura familiar. E aí a gente só pode rapidamente fazer um paralelo com hoje, né? Hoje em dia, principalmente em época de pandemia,
a gente tem ouvido assim pessoas desesperadas, porque de repente se viu tem uma estrutura externa para ajudar na sua educação e na educação dos filhos, né? Então eu tive contato com uma pessoa outro dia que ela falou assim: eu estou desesperada, estava tão encaixada esse ano, eu já tinha conseguido pessoas X, Y, Z, H para fazer isso com a filha 1, a filha 2, eu já tinha me matriculado no curso tal, estava tudo amarrado a nossa rotina, estava muito perfeita. E aí veio essa pandemia e a gente está doido sem saber o que fazer, porque e agora, né? Aí eu tenho que deixar, a criança está lá livre, está lá. Eu comprei uns DVDs lá, ou então liguei lá a TV, a pessoa não estava entendendo que na estrutura familiar é possível, sim, encontrar essa educação, né? Em qualquer âmbito, né? Então, assim, se a primeira família, as famílias eram a própria estrutura de educação, a estrutura familiar era o próprio local de educação, nós também podemos estudar qual era esse método, né? E vem logo em seguida dizendo, o método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinha no mais estrito sentido uma escola familiar. Bom, embora nós não saibamos exatamente qual era o currículo, exatamente nos detalhes o que era ensinado, uma certeza nós podemos ter, que essa educação lidava com as maravilhas da criação e também, depois do pecado, com as maravilhas também da redenção. Como é gostoso a gente perceber algo que estava ruim sendo restaurado, né? Então, é uma maravilha também participar desse processo de redenção. E assim, a lição dessa semana era de tirar o fôlego, né? Porque muitos textos bíblicos, muitos textos. Eu comecei a anotar, lendo ali, pegar a pergunta número 1, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 textos bíblicos, né? Nos dando exemplos, né? Ensinando o que precisa ser transmitido para a vida dos filhos. E aí fui escrevendo, dá para a gente fazer uma tabela, aquelas que gostam de tabela, de checklist, dá para fazer uma lista. Eu tenho que ensinar isso, mas calma, não fica assim, eu tenho que ensinar, porque vem um peso nas costas, né? Eu preciso aprender com a Bíblia, com essas experiências, como eu posso ser uma pessoa influenciadora no meu lar, seja para o meu esposo, seja para os meus filhos, seja para os meus pais, para os meus irmãos, enfim. O método de educação instituído no começo do mundo deveria ser o modelo para o ser humano em todos os tempos. Não está dizendo que é só para aquele momento, né? Então, foi instituído... Sim? Só um comentário, só para falar um pouquinho daquilo que você falou em relação à sua amiga, que estava tudo já fechadinho. Minha irmã é professora, eu estava conversando com ela ontem, e ela estava falando justamente sobre isso, na reunião dos pais, sentindo os pais perdidos, né, ali, né? E me veio, assim, alguns comentários que ela estava falando, eu fiquei pensando como também isso, né, a gente pode usar de um modo positivo, né, essa pandemia, né, os alunos todos em casa, né? É o momento dos pais reverem os valores, porque o que ensinar dentro do lar, né? Então, o que a gente estava falando aqui, né? Veio a redenção, veio a restauração, né? No momento de ensinar. E é isso também que Deus quer fazer no nosso lar, essa restauração. Muitos pais somente com o propósito de ou não vai reprovar, né? Os alunos não vão reprovar. Então, vou ficar tranquilo agora, né? Porque não vai ter reprovação, então meu filho não precisa fazer lição de casa, meu filho não precisa estudar tanto, né? Porque os valores estão invertidos. Então, agora é o momento de falar assim, não é questão de passar de ano ou tirar boa nota, é questão de aprendizado. Então, aí começa a ter uma mudança de pensamento, né? Que os pais estão agora sendo mais reflexivos. E aí já fica um desafio para todas nós aqui de pensarmos, tá bom, meu filho não vai reprovar, ufa, uma coisa menos, não precisa estar tão preocupada. Mas agora é a hora de nós pensarmos, ele está aqui perto de mim, como é que ele está vendo eu lidar com essa situação? Como é que ele está vendo eu lidar com essa pandemia? Como é que ele está vendo eu lidar com meu esposo em casa mais tempo, aqueles que os esposos estão ficando em casa, tem muitas, né, que estão tendo esse privilégio, já digo aqui, né?
de ter o esposo em casa mais tempo, ou então saindo mais cedo, porque tem muita gente que está com horário reduzido, etc. Como é que meu filho está me vendo? Ou como é que eu estou lidando com isso? Eu falo por mim. No começo da pandemia também quase que tive um surto. Nossa, é muita coisa, né? Ainda agora parece que eu estou com supervisor 24 horas aqui no começo, né? E aí estava assim, peraí, essa é uma oportunidade de aprendizado. E era para mim, não era só para as crianças. Porque elas estavam vendo como é que a gente estava lidando com aquela situação. Então aí vem o que fala lá no finzinho da lição de domingo, que diz que no lar nós ministramos aos membros da família sobre o amor e as promessas de Deus. Ali apresentamos Jesus às crianças como seu Senhor, Salvador e amigo. E aí até vou fazer um parênteses aqui, que eu lembrei de uma situação com a Heloísa, que a gente muitas vezes quer falar, né, de Deus, isso é ótimo, é importante. Mas também lembrar das mentes em desenvolvimento. Muitas vezes eu ficava, porque Jesus... Aí eu orar antes de dormir, que Jesus, que o Senhor possa vir aqui no quarto das crianças, ficar com ela. Aí um dia ela falou assim, mãe, eu não quero que Jesus venha aqui, eu estou com medo. Eu quero que o papai venha. Aí a gente já aproveitou e abraçou e disse, né? Então, lembrar das mentes em desenvolvimento. Para ela ainda era distante essa figura de Jesus. Mas o pai, estando perto, ia passar para ela o que era Jesus. Jesus está perto. Jesus te traz segurança. Jesus te abraça, te traz amor e paz antes de dormir, né? Aí eu falei, fique tranquila, Jesus é o papai que está aqui com você. Tá tudo bem. Então aí fala, apresentar Jesus às crianças como seu Senhor, como seu Salvador e amigo. Mas não adianta também dizer, agora vem cá que eu vou te ensinar, e aí dá um culto, dá um monte de lição, mas se você não representar, também não adianta. Então, volto a bater na tecla de que por que logo a segunda lição vem falar sobre família? Porque a família vai representar quem é Jesus para os filhos. Na família nós vamos representar esse amor, todos esses atributos que nós lemos, se nós tivéssemos tempo para estudar cada verso destacado aqui na pergunta 1, nós teríamos todo o modelo educacional. E, com isso, as crianças vão aprender muito além do que só questões de só entre aspas, né? Questões de valores. Elas vão além, né? E nós também podemos ir. Bom, Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. Nós podemos pressupor o que disso aí? Que logo no começo, na primeira família, já estava instituído na cabeça deles esse ritual de levar ofertas. Então já estava ali, logo na primeira família, o que pode estar hoje. As minhas filhas fazem o culto, ou então nós estávamos preparando para vir para a casa da minha mãe, e aí eu achei muito bonitinho, já foi lá, pegou a lição, pegou a Bíblia, mãe, preciso pôr na mochila, não posso esquecer. Então já está incutido na mente de que mesmo fora de casa a gente precisa estudar a lição e ler a Bíblia. Então, Caim e Abel já sabia que tinha, lógico, teve o que quis ir para o lado errado, e aí vem também um outro aspecto, que mesmo que você, com Deus, monte toda a estrutura de uma boa educação, ainda existe o livre-arbítrio e os filhos vão ter um momento de fazer as suas escolhas. Infelizmente, alguns fazem as escolhas erradas, como foi o caso de Caim, mas estava instituído nele o plano de educação familiar. E aí, depois da escolha, aí vem a vida dele com Deus. Isso também pode servir para nós, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, por que eu vou fazer isso? Depois ele vai ter que escolher, depois vai embora. E aí, não, faça a sua parte. Faça a sua parte em paz com Deus. A escolha que seu filho vai fazer depois, ou até do seu esposo, a sua, aí é um livre-arbítrio de cada um, né? Então, seja qual for a situação em nosso lar, as escolhas que nós podemos fazer, né? Para que ele seja um ambiente em que a verdade seja ensinada e vivida, é o que conta. Então, escolher esse ambiente para que a verdade possa ser vivida e praticada e ensinada. Isso é maravilhoso. Isso todo mundo tem. Seja uma família estruturada ou desestruturada. Mesmo que você passe problemas para estudar, sua mãe não dê, seu pai, seus pais não aceitem, seu esposo não aceitem, você tem como ser uma diferença e ensinar e educar dentro de casa. Mesmo com provação a mais ou a menos. É possível essa estrutura trazer todo esse modelo. E aí, seguimos aí. O que mais que nós temos, meninas? Esgotamos o assunto ou temos mais pela frente? Temos exemplos de como fazer isso? Temos muito mais, né? Aqui na lição de segunda,
Agora a gente vai partir para o Novo Testamento, né? A gente estava no Antigo Testamento e agora a gente vai no Novo Testamento e como que era a educação ali que a gente pode tirar da infância de Jesus. Mas na época de Jesus, diferente do comecinho ali, né? Na época de Jesus já existiam escolas, né? Claro que não eram escolas como a nossa, né? Eram já escolas que eram tinha alguns princípios, né? Alguns princípios da educação que a gente criou hoje. Mas Jesus, ele não foi educado na escola, né? Na escola da época. Só que antes um pouquinho a gente tem que pensar, se ele não foi educado pela escola da época, ele foi educado pelos pais. E aí me vem assim à mente muito forte a responsabilidade de quem Deus escolheu para que fossem os educadores do mestre divino, né, de Jesus. E vem aí a pergunta, né, quais são as características, quais foram as características que a Bíblia nos mostra de Maria e José? Por que eles foram escolhidos? E nesses textos, né, que foram passados aqui, textos muito profundos, a gente pode tirar algumas qualidades e que eu fiquei muito reflexiva pensando, será que eu tenho, né, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar aí? Então aqui vamos falar um pouquinho de José. Primeiro, José, então, se cumpriu ali a profecia porque ele era descendente de Davi. Depois, José, ele era justo, porque quando ele viu, né, o que ia acontecer com Maria, ele não fez um escândalo, né? Você vê que ele teve ali um senso de justiça. José, ele era reflexivo, porque ele poderia agir por impulso. Quantas vezes a gente não age por impulso quando a gente recebe alguma notícia, né? Mas José fala que ali ele ponderou, ele pensou, ele refletiu, ele era reflexivo. E ele era obediente, porque a partir do momento em que o anjo chegou até ele e falou para ele o que queria acontecer realmente, ele não temeu, né? Ele não ficou com medo, ele obedeceu e ele realmente foi ali seguindo o que Deus queria, o propósito de Deus. Agora Maria, né? Aquela que foi ali a protagonista geradora ali de Jesus. E tão influente também na vida de Jesus. Aqui fala que Maria, ela foi chamada de favorecida. Olha que bênção, né? Que lindo isso, ser chamada de favorecida. Ela achou graça diante de Deus, ela era pura, isso é muito importante, né? Ela era virgem. Então, ela talvez ali naquela época, assim como hoje, né? Não era um encontro tão comum também, talvez, encontrar mulheres que eram puras, né? E essa pureza, eu penso muito que não é só a pureza física, mas a pureza também emocional, a pureza também na questão do espiritual, né? E quando ela recebeu ali Deus, ela falou assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme as tuas palavras. A disposição em fazer a vontade de Deus. E a gente quando estuda, a gente recebe de Deus algumas instruções. E a pergunta é, nós estamos dispostas a seguir os conselhos de Cristo? A seguir o que Deus nos pede? Essa disposição e fazer com alegria, porque nós temos aí o Cântico de Maria, né? Um cântico lindo, 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 que louva a fidelidade de Deus, né? Que mostra ali, louva quem é o Senhor e por que ela é favorecida, né? E nós estamos dispostas a fazer a vontade de Deus e com alegria, sem murmurações, sem reclamar que esse fardo está muito pesado, porque muitas vezes é muito pesado a nosso papel de educar os nossos filhos e também de nos reeducarmos, né? Seja qual for a questão que Deus nos peça. Bom, aqui continuando, fala um pouquinho sobre Jesus, né? Que fala que o menino Jesus não recebeu as instruções das escolas das sinagogas. O seu primeiro professor humano foi a sua mãe. Dos lábios delas e dos escritos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele dita a Moisés para Israel foram então ensinadas no colo de sua mãe. Olha que lindo, gente. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabinos, não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus era o seu instrutor.
Maria estava ali com ele, Maria estava ali educando, mas quem era o instrutor maior era Deus. E aí ele fala que ele não precisava das escolas ali naquele tempo, naquela época. Ele precisava da instrução diretamente de Deus. E aí vem a pergunta: Maria era humana? Ou Maria era um ser assim celestial que Deus mandou para cuidar dele? Não, né? Ela era humana. E nós somos humanos hoje. E muitas vezes nós nos culpamos pelos nossos erros. Nós estamos querendo fazer o nosso melhor e a gente acaba errando. E ali a gente tem aquela sensação de culpa ou aquela sensação de incompetência, né? De que eu não vou conseguir, isso não é para mim. Mas olha, eu falo para todos vocês, não desistamos. Nós somos humanos, Maria era humana. Com certeza Maria falhou em alguma coisa, mas quem é que está ali para tapar o buraco, entre aspas, né? Para tapar a brecha que nós estamos deixando? Deus. Deus envia os seus anjos, nós temos essa promessa que nos ajuda e nos auxilia nos momentos em que nós erramos, se nós confiarmos nele e entregarmos tudo a ele, entregarmos essa nossa vontade a ele. Thalita, Quem quer falar? Queria só fazer uma observação dentro desse aspecto, de já fazer um apelo aqui, falando assim, em meu nome, que quantas vezes eu me vi em situações com as crianças ou com o esposo em casa, que eu ficava, eu preciso falar com fulano, eu preciso fazer tal coisa, e a gente esquece que Deus está à nossa disposição, igual ele esteve para Maria, a todo tempo. Então, essa lição também nos faz refletir se, de alguma forma, nós estamos sentindo um peso exagerado, sentindo assim que a gente não vai dar conta, que é demais. O apelo é, vamos orar mais, dedicar mais tempo para falar com Deus, levar esses problemas assim, como um amigo, fala, Senhor, não estou dando conta dessa criança hoje não sei o que fazer com ela, sabe, falar como um amigo mesmo, abrir o coração e pedir para ele instruir, ele vai instruir, isso é promessa, e a gente tem que agarrar essa promessa, porque é uma promessa que ele nos dá, e muitas vezes nossa cabeça vai estar tão cheia de o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, que a gente esquece que o que principalmente a gente precisa realmente fazer é orar, é buscar essa sabedoria de Deus. E a gente tem um modelo aqui que deu certo, não porque a gente pense que Maria não teve seus momentos de estresse, pode ter tido, isso não foi relatado, mas ela buscava obedecer a Deus e ouvir, ela recebia essas instruções de Deus. E deu certo, né? E vai dar certo para qualquer uma de nós também, que somos humanas como ela, e podemos buscar em Deus esse socorro, né? Com certeza, Adri. Pode falar. Queria só acrescentar uma coisa. Maria, ela era uma adolescente, né? A gente não sabe exatamente a idade, mas algumas pessoas supõem que ela tivesse talvez os seus 16 anos, por aí, quando Jesus nasceu. E aí dentro desse contexto, né, da gente às vezes se sentir incapaz, quando a gente olha para Maria, ela era uma adolescente. Naquela época, de um modo geral, a mulher não tinha estudo, não tinha oportunidade de nenhum estudo. Então, assim, se a gente olhar, nós temos muito mais vantagens em relação a Maria, né? Em termos de ter acesso à informação. Mas, para mim, o que marcou a experiência de Maria foi o fato dela... A primeira frase que ela falou para o anjo, né? Quando o anjo falou que ela ia gerar o Filho de Deus, ela foi a submissão. Eu estou aqui, sou sua serva, né? Faça comigo conforme a sua vontade. Eu acho que essa é a atitude que a gente precisa ter a cada dia, a cada momento. Não importa a idade dos nossos filhos, mas é estarmos à disposição e buscarmos conhecer a vontade de Deus. Estudar os planos que Ele já deixou escrito para nós. São tantos livros aí, né, que falam sobre a educação de filhos. Então, essa é a nossa atitude e a busca, né, pelo que Deus já deixou para nós. Que lindo. É bem isso mesmo, meninas. Foi tocado aí um ponto, né, da gente estar em relacionamento com Deus, né? E eu vou ali já para a parte de terça-feira, onde fala sobre a comunicação. E a gente tem que ter um relacionamento com Deus para a gente conseguir resolver as questões. Porque a Adri falou uma coisa que para mim é muito certo. A gente, às vezes, vai para muitos meios
tem um problema com os filhos, a gente corre atrás da internet do problema para ser resolvido, ou para outros livros, e aí a gente vai nessa, né, cavucando um monte de filosofias, um monte de método para ali solucionar o problema. E isso não é errado, mas eu acredito que isso se torna errado a partir do momento que eu coloco isso como primeiro lugar, em primeiro lugar. Então, o primeiro ponto é nós levarmos a Deus. Se nós estamos ali com algum problema, alguma dificuldade, a gente leva a Deus. Só que para a gente levar a Deus, a gente tem que ter esse relacionamento com Deus. A gente tem que ter esse hábito de comunicação com Deus. Porque se a gente tem esse hábito de comunicação, esse relacionamento com Deus, isso se torna, assim, natural. Naturalmente, a gente vai ali e a gente deposita nas mãos de Deus os nossos problemas. Porque senão a gente vai tomar isso para nós e achar, o problema é meu, eu não consigo resolver isso com meu filho, ou o problema é do meu marido, e a gente começa a contar os dedos. Mas quando a gente tem essa solução com o Salvador, sabe que o Salvador ele pode solucionar os nossos problemas, a gente vai primeiramente a Ele. E aí vem o desafio, mamães e mulheres, de nós buscarmos em primeiro lugar todos os dias o nosso Salvador. Nós temos o nosso momento especial de oração, nós temos o nosso momento especial de relacionamento com Deus, de oração, de estudo da Bíblia, não de leitura de um livro ou da lição da escola sabatina. Pega a Bíblia, escolhe um livro para ler, para você conhecer como Deus atuava em diferentes momentos ali da história, como Jesus atuava. E ali a gente vai ali se adaptando, a gente vai ali reconhecendo quem é Deus realmente, vai vendo quais são as atitudes de Deus. E então, a gente também começa a transmitir isso para o nosso lar. Então, uma coisa vai levando a outra, né? São os passos que vão seguindo, que vão passando um para o outro. Quando a gente leva isso para o nosso lar, o nosso relacionamento familiar também começa a ser transformado. Olha que bênção! E aqui a lição traz algo muito importante. A comunicação, ela é extremamente importante dentro do lar e para você ensinar a criança, né, no contexto de educação, ela é fundamental. Não tem como você educar se você não se comunicar de alguma maneira. Mas o relacionamento, quando nós temos um relacionamento, a comunicação, ela se torna uma via mais tranquila. Porque pensa só, se você quase não vê o seu filho, ou quando você vê o seu filho, você não dá tanta atenção assim, ou você não brinca muito com seu filho, você não conhece, você não tem um relacionamento. Quando você vai comunicar algo a ele, você vai saber, entender, compreender como ele está recebendo essa mensagem que você está passando. Ou a gente leva já para um lado um pouquinho anterior, que é o lado de casal, né? Comunicação entre o casal. Porque tantas vezes no casamento a gente começa a falar, o casamento está desgastado. Por quê? Porque faltou ali a comunicação. Você mal conversa com seu marido, mal tem tempo de conversar, de ter aquela amizade gostosa, né? De você contar ali para eles o que você, seus desejos, né? Algo que você tem para o futuro, seu marido compartilhar algo com você. Por que falta a comunicação? Porque falta o relacionamento. Então, o relacionamento, essa questão de você se unir, de você abraçar, sabe? De você pegar e participar do que o outro gosta. Olha, eu vou ser sincera, eu não gosto de brincar de boneca, de sentar, de brincar de casinha. Quando eu era pequena, eu gostava muito. Mas hoje em dia, eu não gosto tanto. Eu gosto até de brincar de carrinho, sabe? Com meu filho. Mas chegou minha filha. E aí eu preciso tomar uma decisão, uma atitude, né? Eu tenho que ser abnegada do meu gosto, da minha vontade, que é não gostar tanto de ficar brincando ali de boneca, e eu tenho que me ajoelhar ali, ficar junto com ela, e de brincar de boneca, e não querer só brincar de joguinhos como eu gosto de brincar, gosto de brincar muito de jogos de tabuleiro, algo que é reflexivo, né? Essa é a minha área, assim. Porque para mim, na minha mente, parece que eu estou perdendo o meu tempo brincando ali. Mas, gente, nós estamos ganhando tempo. Nós estamos ganhando relacionamento. Porque quando a gente está ali se relacionando, a gente está se conhecendo. E aí o coração dos nossos filhos, eles começam a se abrir para a comunicação. Eles começam a se abrir para o que eu vou falar. E naquele momento da brincadeira, eu posso estar ensinando, eu posso estar passando algo importante para eles. E assim também com os nossos maridos.
Ah, meu marido gosta de viajar, meu marido gosta de sair, ou meu marido gosta de ficar em casa. Não reclama, fica com ele também em casa. Ele gosta de fazer aquela programação, ele gosta de ficar quietinho no ladinho dele, só caladinha do lado dele, fica lá, caladinha do lado dele, né? Abraçada ali. Participe do que eles gostam também, porque aí o nosso relacionamento, ele vai o quê? Vai se estreitando e a comunicação fica mais viável. E aí vem a pergunta, né, Ali? Tem tanta coisa para falar, gente. Ah, não, uma coisa importante, antes da pergunta. Quando acontece isso, o nosso relacionamento, a comunicação desenvolvida, também acontece agora algo tão importante que é a empatia. Nós começamos a conhecer o nosso cônjuge, nossos filhos, e aí nós começamos a ser mais empáticos. E o que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro. É você tentar viver a experiência que o outro está vivendo, está passando ali naquele momento. E a empatia, ela é fundamental para a comunicação, para a educação. E aqui fala, né? Com relação a homens e mulheres, pode-se dizer que só podemos compreendê-los quando entramos em contato com eles pela empatia. Olha isso. E isso é muito mais perceptível quando se trata de jovens e crianças. Você se colocar no lugar da sua criança, entender que aquela sua criança de 2 anos está fazendo uma birra, se jogando no chão, porque talvez ela esteja com fome, porque ela não está sabendo se comunicar. Então, quem sabe você pensa, né? Ela não está sabendo se comunicar ali. Então, vamos lá, baixar e explicar como que ela tem que falar. Como que ela tem que ali resolver aquela questão que ela está sentindo. Bom, continuando então. A pergunta é, né? Como podemos desenvolver fortes relacionamentos familiares? E aí, é alimentando a paciência e o amor, renunciando o ódio e a maledicência. Gente, a maledicência, ela é um espinho na família. É aquele espinho que sempre machuca a família. Não tem coisa pior do que você ter uma família em que o pai fala mal de um irmão e depois vai para o outro irmão e fala mal do outro irmão. E fica só ali alimentando a maledicência. E nós, mães, temos que tomar muito cuidado da gente não cair nesse ciclo da maledicência com o nosso marido. Quando o marido chega, a gente começa a descarregar, ou quando você tem um tempo a sós com seu marido, você começa a descarregar todos os problemas ou todas ali os pontos negativos que você vê nos seus filhos. E a gente só vê isso. E aí a conversa só gira em torno disso, né? É óbvio que nós devemos conversar para nós traçarmos um plano para ação, né? Orarmos juntos, jejuarmos juntos, isso é muito importante. Mas que isso não vire só um hábito de falar mal. E a mesma coisa do nosso cônjuge, né? Falar mal, pior ainda, né? Eu acredito, falar mal do nosso cônjuge para nossos filhos. Principalmente quando já são adolescentes, que você pode ter uma conversa ali maior, né? Ou, às vezes, sem você pensar, é porque o seu pai que faz isso, né? Foi seu pai que fez aquilo, que deixou isso daqui jogado, né? A gente está mostrando para os nossos filhos um hábito da maledicência, que é muito importante. Meninas, posso continuar? Vocês querem falar? Alguém quer falar? Não? Adri? Eu queria falar um detalhe aqui, Thalita, que talvez você vá entrar aqui, né? Que é logo para frente. Se for, você já me corta. Não, que fala da importância de semear essa comunicação, essa comunicação entre pais e filhos, entre esposos, essa comunicação sadia, ela é tão importante. Aqui eu faço até um parênteses na questão da correção, né? Você corrige seu filho, corrige situações pela comunicação. E eu, por muito tempo, pensei até errado. Eu tenho logo que atribuir um castigo. Mas a comunicação também é correção. Por isso faz parte do plano de restauração. A comunicação faz parte da educação porque ela restaura o relacionamento e ela também prepara os membros para um relacionamento pessoal com Cristo. Então, eu posso arriscar a dizer aqui que se a nossa comunicação em casa está complicada, pode ser que os nossos filhos tenham dificuldade de ter uma boa comunicação com Deus.
E aí não vai adiantar nada eu ficar dizendo, você ajoelha aí e ora, você tem que acordar e orar, ora antes de comer, ora. Se você não estabelece uma boa comunicação com ele, ele não tem um modelo de como é se comunicar com Deus. Então, vai além, né? Então, vai na questão do exemplo também, para que ele saiba como se comunicar com Deus. E algo muito lindo que você falou, quando o Lourenço tinha 1 aninho, eu participava de um grupo, né? Acho que você chegou aí também, Dri, algumas vezes. A Rose, que está aqui, também participava na casa da Ariane, e a gente se reunia como mães para estudar algum livro. E eu me lembro que a mãe dela um dia estava ali, participou, e falou assim, como você quer que seus filhos levem os problemas até Jesus, se ele não vê você levando os seus problemas, ou quando você está com um ponto de interrogação ali na cabeça, né? Ele não vê você ali ajoelhado aos pés de Jesus, pedindo para Deus, eu não sei o que fazer. E isso voltado à educação dos nossos filhos. Quantas vezes a gente está ali, a criança tirou a gente do sério, e você realmente não sabe o que fazer. Você não sabe se você coloca, né, de castigo, entre aspas, né? Se você só conversa, se você faz qualquer outra coisa. E aí é o momento da gente realmente falar para os nossos filhos, olha, eu não sei, eu vou pedir orientação divina. O que a mamãe tem que fazer agora, né? A gente sabe que muitos métodos educacionais por aí falam que desse tempo, né? Vai para o seu quarto um pouquinho para poder respirar, eu vou respirar. Mas não é só um tempo para nós nos acalmarmos, é um tempo de nós pedirmos orientação de Deus. Nossos filhos têm que entender que nós estamos sendo guiados por Deus, né? Eles não é entender, eles têm que ver, né? Verdadeiramente nós devemos buscar a orientação divina. Muito bem falado, Dri. E então, pode falar, Aline. Eu queria só ressaltar a questão de nós, mães, ainda estamos nessa escola, né? E nós precisamos de mostrar para os nossos filhos que nós não somos perfeitos, né? Essa submissão em levar a Deus, a Jesus e mostrar que Ele é o perfeito, Ele é quem deve ser o instrutor da criança também. Nós só somos canais que conduzem para o grande mestre, né? E aí tira de nós o que a Adri estava falando daquela culpa da mãe ser um ser perfeito. Nós não somos perfeitos e enquanto humanos precisamos muito de Jesus e de sempre conduzir nossas crianças a Ele. E aí vem todo o exemplo, né? De, igual você falou, numa dificuldade eu não tenho que ter a vergonha de dizer não sei. Vou levar para Cristo, vou pesquisar na internet, que seja, né? Para tirar aquele peso de a mãe ideal, a mãe perfeita, né? Existe sim um mestre ideal e esse é Jesus, né? É bem isso, Aline, bem isso. Outro detalhe, não sei se eu posso interromper. Estão me ouvindo? Sim, Gislene. Dentro desta comunicação, na lição de segunda-feira, diz que José tentou deixar Maria secretamente quando ele soube que ela estava grávida. José tinha outros filhos. Se ele não soube naquele momento, ele soube posteriormente. E os filhos puderam ver a atitude do pai, que não agiu precipitadamente. E por ele não ter agido precipitadamente, um anjo apareceu para ele, conversou com ele e deu-lhe instruções. Então, na nossa educação, às vezes os nossos filhos vão precisar ver como nós agimos em crises. E às vezes agir em crise requer um tempo de espera, aguardar para que Deus nos revele o que nós devemos fazer. E essa é uma comunicação bem diferente, que é em silêncio. Ouvir, aguardar a voz de Deus. Com certeza, Gislene, com certeza. Muito obrigada pela colaboração. E a gente está falando aqui de mães, né? Nessa educação de mãe, pai, né? Mas aqui no finalzinho fala: e mesmo que não tenhamos filhos, os princípios encontrados nesses textos podem funcionar para todos os tipos de relacionamentos. Por quê? Porque nós estamos influenciando todas as pessoas que estão em nossa volta. Como a Aline falou no começo, né? Que você é de acordo com as pessoas que vocês estão se relacionando. Então, você está ali passando, querendo ou não, uma educação. Você está ali mostrando para a pessoa uma maneira de ser.
Então, isso não é somente para nós mães, né? Para nós pais. Isso é, sim, para todas as mulheres, para todos os ambientes, né, que nós estejamos. É claro que aqui a gente está falando num ambiente familiar, mas mesmo você que não tem filho, talvez você tenha ali o seu cônjuge, né? Então, dentro do lar, você pode aplicar tudo isso daqui. Meninas, quarta-feira agora com vocês aí. Falando em cônjuge, né? Vamos lá, quarta-feira, a função dos pais. E eu achei muito interessante o tanto de textos bíblicos que tem aqui nessa lição de quarta-feira, que trazem assim diferentes aspectos de como deveria ser, né, a atuação do pai e da mãe dentro da família. Vários textos aí já bem conhecidos, né? Mas a gente vê então que a responsabilidade do pai é como o chefe da família, é aquele que vai ser vamos dizer assim, o legislador, né? Quando a gente lê nos conselhos de Ellen White, fala do pai como legislador, do pai como o sacerdote da família, né? O pai como laço de união da família, né? E isso torna possível que a família seja, quer dizer, não que torna possível, quando a família tem essas funções, quando o pai e a mãe têm essas funções bem estabelecidas, a família se torna um centro de influência, né? A família, ela é um centro de influência para a igreja, para a escola, para a sociedade, né? E não é difícil a gente ver que a maioria dos problemas sociais que nós temos hoje é por causa das famílias desestruturadas, né? Como elas estão. E a mãe? Se o pai tem todas essas funções, a principal função da mãe nós vemos aqui então que é na formação do caráter dos filhos. E daí que o que já foi falado aqui se torna mais importante ainda. A mãe estar presente, a mãe participar da vida dos filhos, porque ela vai cuidar do caráter. E quando a gente pensa que caráter é a única coisa que os filhos vão levar para o céu, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos como mães. Né? De tudo que os nossos filhos experimentarem neste mundo, a única coisa que eles vão levar para o céu é o caráter. E eu e você somos as responsáveis por isso. E talvez a gente tenha aqui, né, algumas famílias onde não existe mais o pai na vida dos filhos, onde só a mãe está presente. Ou às vezes é o contrário, de repente é só o pai que está cuidando dos filhos. E aí então ele vai assumir essa função da formação do caráter dos filhos. Então não é um trabalho pequeno o trabalho que nós temos, amigas. É um trabalho muito grande, de muita responsabilidade. E nós precisamos ter certeza que os nossos filhos, eles não apenas tenham a nossa atenção ocasional, mas eles sintam como sendo o centro da atenção. Mesmo que eu não passe o dia inteiro com eles, eles têm que sentir que eles são importantes para mim. Eles têm que sentir que além, né, do meu trabalho, seu trabalho fora, ou além das minhas responsabilidades na igreja, ou das minhas atividades com as minhas amigas, eles são mais importantes do que tudo isso. Eles precisam ter esse sentimento. E voltando um pouquinho ao que já foi falado, né, se nós, para os nossos filhos, nós representamos a Deus, o valor que Deus, ou a importância que eles sentem da parte de Deus, vai ser refletido também na importância que nós demonstramos para eles. Não sei se deu para entender. Eles vão se sentir importantes para Deus no mesmo nível que eles se sentem importantes para nós. Então, Ruth, eu posso pensar assim, se eu estou conversando com alguém, vem o meu filhinho e fica sacudindo o braço, né, querendo conversar comigo, será que eu estou disposta a falar só assim, um minutinho, filho, ou já afasto ele, né? Então, a nossa atitude perante os nossos filhos, inclusive quando a gente está diante de pessoas adultas, de repente também manifesta essa questão de prioridade, né? Não sei se eu estou certa. Eu creio que sim. Na pergunta número 4, tem muitos textos aí, é uma pena que a gente não pode assim detalhar cada um deles. Eu espero que você tenha lido, se não, estude esses textos, porque às vezes a gente pensa assim, mas a Bíblia não fala tanto sobre, né, o relacionamento, ou sobre a função do esposo e da esposa, mas fala sim, porque nós podemos aplicar todos esses textos, né,
dentro do casamento, dentro do lar. E os primeiros 2 textos ali, que na verdade o primeiro que é de Efésios 5, né? Acho que nós comentamos um pouquinho na semana passada alguns desses textos. Então nós vimos aí a questão da submissão por parte da esposa e o sacrifício por parte do esposo, né? E eu creio, pelo menos pela minha própria experiência, que Deus colocou esses 2 termos aí propositalmente, porque nós temos a tendência de não sermos submissas, né? E por parte do nosso esposo, geralmente o homem tem a dificuldade de se sacrificar, né? Uma vez que ele assume um lar, uma família, essa é a maior dificuldade. Mas eu achei impressionante esse texto de 1 Coríntios 11, 3, porque aí não apenas você tem a função do esposo, da esposa, mas você tem a função dos dois em relação a Deus. Então, primeiro você tem Deus, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho o texto. Você tem Deus acima de tudo, né? Romanos 11, verso 3. Está em Coríntios. Desculpa, Romanos não. 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, verso 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Então, nós temos aí uma hierarquia, né? Deus, Cristo, o homem e a mulher, né? No sentido de que Cristo, mesmo Cristo sendo Deus, ele assumindo, né, a natureza humana, ele se colocou numa posição de submissão a Deus para nos ensinar. Olha só que lição maravilhosa, né? Então, se o próprio Cristo se colocou nessa posição de submissão, quanto mais nós não deveríamos, né, assumir essa posição de submissão. No caso, o homem em relação a Cristo e a Deus, e a mulher em relação ao homem, a Cristo e a Deus. E daí, no próximo verso, a gente vê o texto de 2 Coríntios 6,14, falando do jugo desigual. Por que é difícil você viver numa situação onde existe o jugo desigual? Porque você vai quase que automaticamente sair fora dessa escala de submissão. Se o seu cônjuge não é submisso a Cristo, vai ser mais difícil, eu não vou dizer que é impossível, porque você vai ter que, então, se manter submissa a Cristo e a Deus, mesmo ele não sendo, né? E existem vários textos bíblicos que falam que o cônjuge não cristão, ele pode ser abençoado pela mulher quando ela se mantém submissa, né, a Deus, quando ela é cristã. Mas por isso que esse é um conselho muito válido para nós, que ainda, né, no caso, quando ainda estamos solteiras, né, buscar alguém que esteja submisso a Cristo, para que então você possa com toda certeza ser submissa a Ele e então entrar nessa hierarquia perfeita aí, de Deus acima de tudo, Cristo, o homem e a mulher. Em Romanos 13, 13, tem um segredo aí. Qual é o segredo, então, para nós encontrarmos esse equilíbrio? É nos revestirmos de Cristo, né? Quando nós temos dificuldade, se eu busco estar sendo revestida por Cristo, uma coisa que vai acontecer é que eu não vou buscar me satisfazer com os desejos da carne. E eu achei muito interessante capítulo 13, verso 14, que fala de ficarmos premeditando como satisfazer os desejos da carne. Muitas vezes nós, pais, deixamos de assumir a nossa função dentro do lar porque nós queremos fazer as nossas próprias coisas. Infelizmente, a gente vê muito isso hoje, né? É tão mais fácil colocar o meu filho numa creche o dia inteiro. Eu posso me realizar no meu trabalho, eu posso ir para o shopping com as minhas amigas a hora que eu quiser. É tão mais fácil não ter essa preocupação, né? Não estou dizendo que é errado fazer essas coisas dependendo das suas circunstâncias, mas se a motivação for eu ter tempo para mim mesma, eu ter tempo para fazer as coisas que eu quero, aí passa a ser errado, né?
E às vezes eu já ouvi às vezes algumas mães falando assim, nossa, eu não sei como você conseguiu a vida inteira ficar cuidando das suas filhas. Eu não consigo, eu preciso de tempo para mim. É lógico que nós precisamos de tempo para nós, mas os nossos filhos precisam de nós, principalmente se o nosso objetivo na vida é levá-los para o céu, né? E aí, concluindo, nós temos os próximos versos aí falando da escada de Pedro, que nós já comentamos a semana passada. Escada de Pedro é o nome que a gente costuma dar a esse texto aí, né? De 2 Pedro 1, 5 a 7. E depois você pode estudar, porque a primeira palavra, que é ali, no caso, fé, fala que depois da fé nós vamos acrescentar a virtude, e depois o conhecimento. Então, é nesse sentido que é uma escada, porque você precisa começar do ponto mais básico, que é a fé. E daí você acrescenta a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, né? Cada uma dessas coisas vão sendo acrescentadas nessa caminhada com Cristo. Conforme eu me aproximo de Deus, eu vou firmando a minha fé, e aí eu acrescento mais uma virtude, e mais uma, né? E finalizando aí com Filipenses 4:8, a gente chega no nível do pensamento, não apenas das ações, né? Como que eu mantenho os meus pensamentos nas coisas do alto? Então, o processo de nós sermos pais, de nós sermos parte de uma família, é o processo da santificação, é um processo de entrega. Eu começo entregando as coisas mais básicas, depois eu vou entregando tudo, até mesmo os meus pensamentos, as minhas atitudes, né? Tudo aquilo que está dentro do meu coração. E é por isso que o casamento é uma analogia do relacionamento de Cristo com a sua igreja, né? Como que Cristo considera a sua igreja? O que Cristo fez por ela? Cristo assumiu uma função de submissão para com Deus e ele se sacrificou inteiramente pela igreja, né? Então, Cristo é o nosso exemplo maior, né? No parágrafo logo abaixo aí da pergunta número 4, nós temos aí a seguinte informação. Quando os pais se recusam a liderar ou se lideram com tirania, estão apresentando uma imagem falsa de Cristo para seus filhos e para o mundo. Deus ordena a todos os pais cristãos que ensinem diligentemente seus filhos. E aí a gente tem aquele texto, né, de Deuteronômio 6:7, que é tão conhecido. Então, que imagem eu quero passar para o meu filho? Eu quero passar a imagem de Cristo? Então, as minhas ações, as minhas atitudes precisam refletir as atitudes e as ações de Cristo. Olha que maravilhoso, né? Então, a busca pela semelhança com Cristo, né? Ela vai além de simplesmente a minha própria salvação. Mas é a salvação dos meus filhos. Porque quando eu revelo a Cristo através da minha vida, os meus filhos vão ter um relacionamento mais profundo com Deus também. E acho que você já pode entrar na sua parte. Tá, o tempo tá pouco, né, gente? A gente quer falar tanto, tem tanta coisa para aprender. Mas a lição de quinta-feira, ela vem continuando essa linha da educação, a linha do tempo mesmo em relação à educação que Deus gostaria que o seu povo tivesse. Então, a educação centralizada na família continuava sendo o foco, né, nos dias dos patriarcas e aqui com o povo de Israel também. O povo de Israel, então, saiu do Egito, os pais estavam, a família, né, todo o povo estava desgastado da escravidão, longe de Deus, né, e precisavam muito de voltar a ter ali um preparo para educar seus filhos. E Ellen White até diz aqui no livro Educação que o método de educação que Deus desejava estabelecer em Israel era um método familiar. Mas quando os tirou do Egito, poucos havia entre os israelitas preparados para serem cobreiros dele no ensino dos seus filhos. Os próprios pais necessitavam de instrução e disciplina. Eles eram vítimas da escravidão, ignorantes, indisciplinados e desgradados.
Aí resume: pouco conhecimento tinham de Deus e pouca fé nele. Então esse texto me faz refletir o seguinte: nós precisamos de ter mais conhecimento de Deus para que nós consigamos refletir mais o que Deus quer que nós refletamos aos nossos filhos, né? E o texto que a Ruth comentou aqui, e eu gostaria de ler, porque ele é assim, na verdade, o capítulo de Deuteronômio 6, ele é um grande resumo do que deve ser a nossa educação, a verdadeira educação, né? E a partir do verso 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Parece que esse texto, assim, quer dizer, encharque de informação na sua família, informação de Deus, informação espiritual. Não tem problema, não. Fala quando ele acordar, fala de Deus. Fala quando estiver sentado, fala de Deus. Quando tiver uma dificuldade, fala de Deus. Então, primeira coisa, eu preciso estar perto, né? Como que eu vou falar sentado, deitado, comendo, se eu não estou perto? Aí envolve o que a lição começou nos preparando sobre o relacionamento, né? A importância de ter tempo, de ter relacionamento. Eu não vou ter relacionamento se eu ver meu filho só no começo da manhã e no final da noite. Eu preciso de tempo para relacionar e de tempo para incutir, né? Para colocar na mente dele. E aqui fala de 3 esferas que nós precisamos de amar a Deus, que é de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E eu, fazendo um paralelo, nós temos 3 esferas também, que é o físico, o mental e o espiritual. Nós precisamos amar a Deus também com o nosso corpo, né? Com o nosso físico, com nossa mente e com nossa alma. E aí sim, o nosso tripé da educação vai conseguir ficar, nossos filhos vão conseguir ficar equilibrados. Porque eu posso dizer que eu amo a Deus, mas não cuidar do templo, que é o Espírito Santo? Ou eu posso dizer que eu amo a Deus e encher minha mente de uma música profana, de vídeos da Netflix, de desenhos animados? Então, nós temos que amar a Deus em toda a esfera do nosso corpo, que é essas 3, mente, a mental, o físico e o espiritual. Falando sobre o relacionamento, né? Você pode estar pensando como que é o seu relacionamento com seu filho. Existem 4 maneiras de nós nos relacionarmos com nossos filhos. Tem um livro da Casa Publicadora, que é esse aqui, Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus. Ele traz aqui 4 esferas de relacionamento de pais com filhos. Existe o método ideal, que é o pai firme, o permissivo, o autoritário e o negligente. O nosso tempo está curto, mas eu gostaria de, só para você se situar e ver qual que é o tipo de relacionamento que você está tendo com seu filho. O permissivo é aquele que tem limites incoerentes, ele tem uma disciplina inconsistente, os valores não são esclarecidos, você não fala o que você espera do seu filho, tem pouco controle, a relação pode ter uma relação de carinho, de amor com a criança, mas a criança desenvolve uns valores sem supervisão, valores próprios. Esse é o pai permissivo. O autoritário tem exigências incoerentes, força e castiga excessivamente, não atenta para as necessidades, né? Ele é ríspido, tem palavras duras, ditatoriais, e é um adulto zangado e descontrolado. O pai negligente é aquele que tem exigências incoerentes, não procura orientar a criança, ignora a criança, pode ser agressivo.
e desconhece as necessidades, não se envolve com a criança. É aquele pai ausente, né? E o firme, que seria assim o que nós almejamos, né? Ele tem limites coerentes, tem paciência, é amoroso e razoável, atenta às necessidades da criança, tem uma relação terna com a criança, de carinho, sim. E o adulto tem domínio próprio, ensina a criança a raciocinar e a fazer escolhas. Então, esse tipo de pai, né, ele tem bastante controle, ele tem o controle, o domínio próprio, estabelece os limites, fala, né? Entra aí a comunicação, a importância da criança saber o que se espera dela. Mas é um pai que dirige, raciocina junto, não é ditatorial, não força as escolhas, né? O amor de Deus, ele não é forçado. Nós precisamos de colocar isso na nossa mente, ensinar isso para os nossos filhos. E que eles escolham obedecer. Muitas vezes nós vemos crianças que são obedientes na infância e que quando se tornam adolescentes, se rebelam. Por que será? Né? Há muitos fatores, mas um deles é que na infância foi obrigado a obedecer ou foi dirigido de uma forma ríspida que depois se rebelou. Os pais, quanto mais receptividade, mais apoio dão aos filhos, mais estão próximos desse ideal. E quanto menos apoio e mais hostilidade, mais distantes estão desse ideal. Deus, ele fez com o povo de Israel, primeiro ele demonstrou amor, ele demonstrou cuidado, supriu suas necessidades, mandou o maná, tirou a água da rocha, deu a nuvem de dia, o fogo à noite. Então, ele supriu as necessidades do povo de Deus e depois o que ele fez? Estabeleceu as suas leis. Olha só o que Deus nos ensina. Nós precisamos de suprir as necessidades dos nossos filhos com alimentação, com frio, calor, a segurança. Nós precisamos de suprir as necessidades deles em relação também à segurança. E aí vai subindo a nossa escala até chegar no amor altruísta, né? Então, assim, imagine uma pirâmide e a base da pirâmide são as necessidades básicas. E depois ali vem a estabelecimento dos limites. Nós precisamos de estabelecer os limites e regras, né? Em seguida, ensiná-los a se relacionar. Acima um pouco ali da nossa pirâmide, essa pirâmide de confiança, né? Tem a autoimagem, você ajudar a criança a estabelecer uma autoimagem. E, por fim, ensiná-la a ter amor abnegado e altruísta. Quando nós seguimos essa ordem mesmo, né? Nós poderemos dizer as regras que eles vão obedecer por amor, né? Muitas vezes, a lição até termina dizendo, né, que será que sempre nós vamos ter filhos que vão ser... nós sabemos que muitos pais bons, muitos pais que se dedicaram, têm filhos que desistem de uma educação verdadeira, desistem de Deus, saem da igreja, né? Por que isso acontece? E isso me remete ao Criador, ao criar todos os anjos perfeitos, mas com liberdade. E, em certo momento, um deles, Lúcifer, se rebela. Então, o próprio Criador, que era o mestre dos mestres, o professor ideal, perfeito, teve ali um aluno rebelde. Então, nós também podemos admitir como uma coisa... Admitir como realidade que no nosso meio também pode existir, sim, pais ideais, pais perfeitos, assim, no sentido de levá-los a Cristo, né? Que não alcançaram o objetivo de manter os filhos na igreja, mantê-los, né, na fé. E também temos Adão e Eva, com a história de Caim e Abel. Bom, não devo desanimar tendo esses como referência, né? Lúcifer, Caim, mas nós também temos que tirar a culpa de que
está sobre nós totalmente o poder de decisão, né, dos filhos em relação a Deus. Nós fazemos tudo o que for possível para levá-los a Deus. E se não for, devemos respeitar o livre-arbítrio, né? Meninas, vocês têm aí mais algum comentário final? Eu sei que nosso tempinho já está passando, mas vamos fazer as nossas reflexões finais. Acho que muito completo, Aline, tudo que você falou, Ruth. Acho que fechou assim com chave de ouro, sabe? Nós saímos dessa reunião assim, reflexivas, né, sobre tudo que envolve, né, esse processo educacional. Eu acho que foi bem ao ponto, né? Também penso nisso. Foi bem ao ponto. Só que a questão é a gente sempre focar, né? Lembrar, nossos filhos precisam de amor. Nós devemos dar amor, né? E devemos cavucar cada vez mais esse amor aos nossos filhos, ao nosso lar. Essa educação intencional, né? Que muitas vezes a gente pode ser envolvida com tanta coisa no dia a dia e sair de mente essa intenção mesmo de educar nossos filhos para o céu, né? Que é o nosso maior objetivo. Que Deus nos ajude. Amém. Então, para a gente finalizar, ali em sexta-feira, tem o texto do livro Educação, página 276, que diz: sobre os pais e as mães recai a responsabilidade do primeiro ensino à criança, tanto quanto do ensino posterior. E a ambos os pais é urgentíssima a necessidade de preparo cuidadoso e completo. Então, amigas, é urgentíssimo o nosso preparo. Não vai ser fácil mesmo. Aqui não está dizendo que vai ser super fácil, mas está dizendo da nossa urgência de converter os nossos corações aos nossos filhos, né? O texto bíblico que fala sobre converter o coração, primeiro começa com o coração do pai. O coração do pai vai se converter ao coração do filho e o do filho ao pai. Essa é a obra que nós precisamos de fazer para o nosso tempo, converter o nosso coração aos nossos filhos. Porque converter, como a Ruth disse, né, algumas caprichos e gostos pessoais é fácil. Eu amo fazer uma coisa. Então, é fácil fazê-la, né? Devemos pedir a Deus que nós possamos amar e educar nossos filhos, né? Que seja nossa oração hoje e sempre, né? Enquanto mães e rainhas do lar, que possamos colocar isso como uma prioridade na nossa vida. Thalita? Aline, só um detalhe é que Deus é tão bom que Ele sabe que a gente precisa disso e Ele está nos concedendo essa oportunidade aqui, nesse momento agora, né? De estarmos juntas aprendendo. Thalita, você então pode orar para a gente, você e o Lorenzo? Oro sim, vamos orar então. Querido Deus, nosso amado Pai, como é maravilhoso, Senhor, separarmos um tempo para aprender mais do seu objetivo para nós, principalmente quando se trata de educação, onde muitas vezes ficamos perdidos quando nós nos vemos nessa missão de educar, não sabemos às vezes nem por onde começar, mas o Senhor não nos deixou só, o Senhor nos deixou um guia, e obrigado, Senhor, porque o Senhor inspirou tantas pessoas para poder fazer esse material, para que esse material chegasse às nossas mãos e assim, Senhor, podemos cada vez mais nos capacitar para o nosso. Nós, por nós mesmos, nós não vamos seguir. Devemos lhe pedir, implorar que o Senhor encha-nos do teu Espírito, enche o nosso lar, o nosso esposo também, nosso cônjuge, com o Espírito Santo, para que possamos guiar os nossos filhos, guiar o nosso lar da maneira como tu queres. Nos despeça agora, Senhor, também, com a tua proteção, com a tua alegria, que possamos sair daqui, Senhor, com a nossa missão e reavivados, Senhor, e inspirados para hoje, a partir de hoje, já começar a fazer diferente. Cada dia, Senhor, que possamos buscar a Ti e assim aplicar tudo que aprendemos em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.